Boas pessoal, aqui é o Marco do MF Gaming para mais um podcast com mais um convidado de luxo. Epá, é assim que começa sempre. Mesmo que o convidado não fosse de luxo, eu ia dizer que era de luxo, mas neste caso é de luxo. É o João. Epá, acima de tudo, ele é curador do melhor e maior e mais esplêndido museu de gaming em Portugal. O Museu Load ZX Spectrum. Pá, João, pá, muito obrigado por teres aceitado aqui o convite para estares aqui no podcast. Pá, diz aí olá, malta, só para não pareceres mal. Boas, malta, é um prazer enorme estar aqui entre gente amiga, portanto é sempre um gosto enorme poder estar convosco. Epá, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um programa agora na televisão também e a parte engraçada foi que quando nós estávamos a estipular um dos programas, obviamente ele tendo um museu relacionado com uma consola como o Spectrum, uma consola não, é antes que me batam, um computador como o Spectrum, era uma visita obrigatória. Assim que combinou a visita, eu chego ao museu e dou de caras com ele. Quando eu reparo que eu o conheço. É verdade. Que não tinha nada a ver com jogos. Não tinha nada mesmo a ver com jogos. Pá, o museu é em Cantanhede. Para quem gosta de jogos, no geral, nem é preciso gostar de Spectrum, porque lá vão encontrar um pouco de tudo. Pá, obviamente que vocês vão encontrar aí pela net carradas de coisas a explicar como é que ele começou o museu, porque é que ele começou o museu. O que eu quero aqui puxar é uma coisa diferente, que é, para quem está cá em Portugal e conhece o Spectrum, para eles é Spectrum. Mas este museu, eu tive a oportunidade de estar lá e tive uma visita guiada feita por ti. Epá, a tua cena é muito o empreendedorismo, o próprio Sinclair, epá, como é que tu vês a cabeça daquele senhor nos anos 80 e até antes para criar coisas que estavam completamente fora do imaginário das pessoas, não é? Como é que tu vês? Sim. É assim, a própria definição do que é o museu vai mudando ao longo do tempo. Eu todos os dias vou acrescentando um pequeno pormenor e isso faz com que a minha própria concepção do que é o museu vai mudando. O museu, na realidade, eu costumo dizer isto, se fosse em Inglaterra chamava-se Museu da Sinclair. Em Portugal eu nunca faria uma sugestão dessas porque nós tivemos a ligação à Timex e isso é uma coisa que é muito especial e que acaba por ser, se calhar, a grande justificação para ter um projeto destes em Portugal. E, portanto, eu nunca tomaria a ousadia de sugerir chamar-lhe Museu da Sinclair, até porque, enquanto se calhar em Inglaterra a malta diz o Sinclair Spectrum, o Sinclair, o que quer que seja, nós não dizemos. Para nós, aliás, nós dizemos, o pessoal da minha geração e mais velhos dizem o Spectrum, coisa que em Inglaterra não dizem o ZX Spectrum. E também dizem, tive um Timex. Pronto, já para nem dizer a parte do Timex, nós chamamos-lhe o 48K, eu nunca ouvi mais ninguém chamar-lhe o 48K, os ingleses chamam-lhe o Rubber Key, tecla de borracha. Ou Dead Flash, pele morta. Portanto, aí há obviamente questões culturais que tornam isso diferente. Agora, na realidade, portanto, a desculpa é o Spectrum e tudo o que está à volta. Quem gosta de Spectrum normalmente gosta de perceber o que é que um visionário como o Clive Sinclair, e é isso que ele é. É um visionário, portanto, uma pessoa que na realidade, uma pessoa pelo que eu vejo descrito, eu ainda não o conheci pessoalmente, espero ainda ter essa possibilidade, mas é uma pessoa que está com 80 anos, que é descrito como alguém sem paciência para levar as coisas até à concepção final, mas portanto, é aquele, no bom sentido, idiota que tem a ideia no papel e que desenha ali a solução e a partir daí alguém que faça acontecer. Portanto, isso pelo que vejo descrito. E o Clive Sinclair, na realidade, deu exemplos ao longo da vida e dessa fase concretamente em que lançou tanta coisa de grande teimosia, e digo no bom sentido, por vezes insistindo em coisas que que para mim estavam condenadas ao insucesso, mas isso já são opiniões, é muito fácil avaliar passado 40 anos. Mas tu tens de ver uma coisa, aliás, no teu museu, mal tu entras, tens logo aquele carro elétrico muito estranho, que conduzes debaixo das pernas e não sei o quê, aquilo não foi um sucesso, mas no entanto aquilo abriu portas a muita coisa. Aquilo é um dos maiores insucessos do Clive Sinclair, no entanto é dos objetos mais conhecidos, é o maior desbloqueador de conversas que existe à volta das coisas da Sinclair, é o objeto mais icónico e que agora tem uma particularidade, é que agora fala-se em carros elétricos, já há 40 anos atrás. Exatamente, mas é mesmo isso. O mesmo mas a questão, sabes o que é giro, Marco? Desculpa, é que o carro elétrico é o que é conhecido, mas tu tiveste a oportunidade de estar lá e tu viste mais 5 ou 6 motores elétricos aplicados em outros objetos, como bicicletas, aparelhos de mergulho, cadeiras de rodas. Exato. Epá,
é impressionante a visão deste homem. Agora, ele também é conhecido por ter feito, acho que, 3 fortunas e as ter estourado todas. Porquê? Precisamente porque o que ele ia fazendo é um bocado uma espécie de um laboratório de inovação, onde vão tendo ideias e ele financiava, com aquelas que funcionavam, financiava as outras que ele queria lançar. Epá, até que inevitavelmente lançava umas poucas que não davam e aquilo dava asneira. Epá, atenção, eu digo isto... muito grandes, não é? Investimentos muito grandes. O triciclo são 7 milhões de libras que foram gastos naquilo. Aquilo é feito com a Lotus. Aquilo é na realidade uma coisa completamente megalómana, mas se vocês tiverem a oportunidade, vejam imagens daquilo. Aliás, ele próprio tu tens o vídeo a andares com aquilo. Eu tenho vídeo dele a andar, eu tenho vídeos disso. As pessoas, aliás, quando vão antes do Covid, quando iam mesmo à exposição anterior, onde também já estava o triciclo, pá, que dia que haja uma visita guiada, um encontro em que eu esteja lá, se tiver bom tempo, eu ponho aquilo a andar para as pessoas andarem, porque acho que é gira, há ali uns cuidados que é preciso ter, mas também não é nada do outro mundo. E pronto, e portanto eu tenho uma admiração enorme, porque, lá está, eu tenho uma admiração enorme pelo Spectrum, foi isso que me fez fazer este trabalho. Ao fazê-lo, o que eu queria era homenagear as pessoas que o fizeram acontecer, que não é só o Clive Sinclair, mas claro que ele é o nome maior, que dá o nome à empresa até, ou às empresas. E às vezes até eu sinto mal a maneira como eu descrevo, parece que estou a gozar. Não é gozar, isto só falha, ou a gente só pode gozar com quem fez. Exatamente. E portanto estarmos aqui agora, passado 40 anos, a mandar bocas é muito fácil, mas ter a visão para imaginar algumas daquelas coisas, porque nota, não era só a visão, era a visão e o risco que ele tomava, não é? Olha, a história, eu devo ter contado esta história de certeza. A história da primeira calculadora de bolso que ele lança, e atenção, ele foi líder de calculadoras em Inglaterra. A história da primeira calculadora é algo do mais engenhoso que possa haver. Eu, enquanto engenheiro e inventor um bocadinho nas horas vagas, ou seja, estou a brincar naturalmente, mas eu, enquanto engenheiro, tenho de admirar o que eles fizeram. Ou seja, as calculadoras nos anos 70, e a primeira que ele lança acho que é em 72, as calculadoras precisavam de um transformador para ser ligadas à corrente. E os gajos inventaram a primeira calculadora de bolso, que é um modelo que eu acho giríssimo, que é o Executive, que estão lá umas poucas. E o que é que eles fizeram? Eles tinham um problema, que era a tecnologia do ecrã, para vermos a informação, eram LEDs, mas com um consumo energético muito elevado. Então o que é que os gajos fizeram? Meteram pilhas a alimentar aquilo, mas descobriram que podiam ligar e desligar a alimentação, assim com uma certa cadência, que a informação não desaparecia da memória, nem do ecrã, nem nada, mas, no entanto, poupava a bateria. Exato. Pá, estamos a esquecer da parte em que às vezes há relatos de calculadoras que explodiram, mas isso, que as pilhas explodiram lá dentro. Mas isso é outro problema. Uma coisa de cada vez. O que é certo é que eles lançaram a primeira calculadora de bolso e foram líderes de calculadoras entre 72, 78 ou 79 em Inglaterra. Bem, aliás, tu no museu tens vários exemplos disso. Tens os relógios que ele tem, que foi à Lua, não é? Tipo... Não, esse é da Timex. O que foi à Lua é da Timex. É da Timex, desculpa, então. É o certificado pela NASA, é o feito com a Microsoft. Exatamente. Mas tens lá uma coisa que ele também quase que inventou, que foi o primeiro ecrã plano num portátil, não é? Tipo, aquele pequenino que tu tens lá. Estamos a falar da televisão de bolso. Sim. Sim, ok. Eu só não o colocava como ecrã plano, por isso é que coisa. Mas sim, o Clive Sinclair cismou que havia de lançar televisores de bolso. Achou que era uma boa ideia. É daquelas que eu digo, eu não consigo perceber como é que isso era uma boa ideia, mas pronto, tudo bem. E então, ele nos anos 60 anuncia, ele chega mesmo a dizer, está pronto, estamos a vender, e depois aquilo nunca saiu do papel, um primeiro protótipo. Depois nos anos 70 lança alguns modelos, e depois nos anos 80, em paralelo com o Spectrum, lança outro modelo. Pá, qual é o problema? Mais uma vez, demasiados anos à frente da tecnologia. Aliás, a tecnologia, na altura, eram tubos de raios catódicos, coisas profundas. Mas tu estás a falar que a televisão de bolso era uma má ideia. Então o que é que tu dizes ver a YouTube no telemóvel? Isso é uma televisão de bolso. Lá está! Eu não estou a dizer que era uma má ideia, estou a dizer que era uma ideia estranha. Mas nota, eu admiro imenso um Steve Jobs que nos ajudou, teve a visão de nos ajudar a colocar um objeto para ouvir música, para substituir os 8 MP3, blá 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 blá. Ou seja, é óbvio que nestas coisas do empreendedorismo 90% das vezes falha-se. Mas o falhar faz parte. Portanto, eu posso brincar com a situação, posso dizer, é óbvio que isto não ia dar ou não, mas isso é uma conversa de café, é uma brincadeira. Agora, é preciso muita admiração por quem arriscou o seu dinheiro para o fazer acontecer. E ele tentou com a história das televisões. Sim. E obviamente que o Spectrum
é um produto que ele não falhou, né? Nesse caso foi um sucesso mundial. Sim, eu acho que não falhou, claramente. Claro que há muita gente que olha para o Spectrum e critica, e há muita coisa que pode ser criticada, mas isso para mim, interessa muito pouco. Ou seja, a mim o que me interessa pode haver produtos que eu gosto mais ou menos, mas isso também se aplica até nas consolas hoje em dia, no que quer que seja. Há escolhas. Mas, desculpa? Há escolhas. Há escolhas, é isso mesmo. Agora, o Spectrum, na realidade, tem uma coisa, tem milhões de vendas. Pelo menos na Europa e numa carrada de outros países, não tanto na América, mas é um sucesso inequívoco. E no nosso país, então, por causa da presença da Timex, é uma penetração surpreendente. Não é surpreendente, é expectável, mas muito, muito, muito significativo. Então eu vou-te fazer uma pergunta. Se tu pudesses expandir o teu museu para outro universo, não só Spectrum, o que é que tu gostavas de ter lá? Tipo, computação? Ou não? Poderia, tu é que sabes. Sabe, há muitas respostas, isto é uma conversa de gente amiga, há muitas respostas que podem ser dadas. Eu posso dizer assim, eu enquanto colecionador, há outras coisas que eu gosto. Eu já contei em algumas entrevistas a minha história da minha ligação aos Masters do Universo, que eram os bonecos marcantes dos anos 80. Gostava de meter para aí, só quando eu penso quanto dinheiro é que se gasta nisso, esquece, desisto. Porque eu tive os bonecos todos, mas depois dei-os e fiquei sem nada. Isso é uma coisa. Agora, de uma forma mais séria e ligando àquilo, eu dou-te um exemplo. O projeto do museu tem sido um abre-olhos para mim, uma lição para mim, porque é um projeto que saiu claramente fora do controle. É maior do que eu podia imaginar. E, portanto, todos os dias eu sou desafiado a incorporar coisas. Não vamos mais longe. Eu lancei há uma semana 3 vídeos no dia que a fábrica da Timex fez 50 anos. Estamos a falar, a fábrica da Timex veio para Portugal nos anos 70 e estamos a falar da época em que tratavam de relógios. Não tinha nada a ver com os computadores ainda, uma década antes. Eu tive a oportunidade de ter acesso a fotos históricas da construção da fábrica, da abertura da fábrica, um conjunto de coisas. E isso, naturalmente, nem é sequer essencial do ponto de vista da história da computação do Spectrum. Mas é essencial para perceber que uma empresa americana veio para Portugal nos anos 60, depois houve um conjunto de histórias, sequestros envolvidos, 25 de Abril, quer dizer, uma carrada de histórias que ainda estão aí não é por contar, porque elas estão documentadas, mas que estão por massificar, digamos assim, que se calhar é essa a minha ambição, é garantir que as pessoas conhecem essas coisas. E o que é certo é que eu expandi imediatamente o meu trabalho para ir cobrir os 50 anos da fábrica da Timex. Alguma vez me perguntasse se eu imaginava que isso era possível? Não. E eu, cada vez que falo com mais uma pessoa, eu descubro mais um pormenor. Agora, para responder mesmo à tua pergunta, fora do universo Spectrum, fora do universo Timex, há uma coisa que tem andado a matutar, que foi um desafio que me fizeram em alguns contactos que eu fiz, e que eu acho que é capaz de ser um caminho interessante e que eu, se calhar daqui a uma década, vou pensar nele muito a sério. Mas para isso é preciso ir trabalhando, que é a história da computação em Portugal. Ou seja, aqueles outros marcos que não tenham nada a ver com o Spectrum, mas têm a ver com outras empresas, outras pessoas, porque eu dou-te um exemplo. Tu foste ao museu. Eu tenho um objeto naquele museu que não tem a ver com o Spectrum, apesar de ser um computador contemporâneo, de 83, e para mim tem um simbolismo que poucas pessoas conseguem perceber. Eu estudei em Coimbra e tu viveste em Coimbra, portanto também tens essa relação com a cidade. Eu estudei em Coimbra, na Universidade de Coimbra. O primeiro computador português que se tentou fazer foi uma coisa chamada NR1000. Teve a contribuição de quase todos os meus professores na universidade. Eu tenho um desses exemplares em exposição num acordo com o Departamento de Engenharia Informática. Ou seja, estás a ver, há coisas que até estão lá, porque têm simbolismo histórico para estar lá, exatamente, porque são computadores, eu não gosto de chamar alternativas, porque esse não era um computador para gaming, ok? Também não é que o Spectrum tenha nascido para gaming, mas foi o gaming que o tornou conhecido. Mas estás a ver, isso para mim tem um simbolismo muito grande. Eu gosto muito da parte histórica, gosto muito da parte tecnológica, a minha formação é em tecnologia, portanto acho que se calhar daqui a uns anos isso é inevitável, eu não digo alargar, mas sim complementar o trabalho. Ou seja, o load, o melhor que ele tem é ser um museu focado no Spectrum e não deve mudar, porque senão banaliza-se. E isso eu não quero fazer. Não quero ter mais espaço para mais coisas. Tu tens a história que, obviamente, tu ainda queres... Ou seja, tu estavas a falar das fotos que arranjaste agora. Há muita coisa perdida por aí que... mais tarde ou mais cedo, com o crescimento do museu, com o passa-palavra, e tiveste um pouco de azar por causa da pandemia, de ter aparecido, senão sim, o museu ainda estava a ser mais falado. E há sempre aquele gajo que vai lá com o filho ver e tem lá uma peça em casa que, isso é do Spectrum, não sei o quê. Quando vai a ver aquilo é uma coisa rara
que vai ser uma peça excelente para tu teres no museu e ele Sim. próprio vai-te dar a peça. Como há muita gente, e apela a todas as pessoas que tenham aí equipamentos parados da Spectrum que sejam importantes e que sejam diferentes para cederem-nos ao museu, pelo menos serão bem tratados. E o museu, sinceramente, pá, os meus parabéns, pá, aquilo está espetacular. E uma coisa que tu consegues no museu, e era outra coisa que eu queria falar, é que tu, quando entras naquele museu, tu tens ali tudo. Tu entras e consegues ver, pá, isto é velho como o caraças. E depois tu tens ali uma sensação em que tu te esqueces que aquilo é velho e tu voltas aos teus anos 80, voltas aos anos 90 e estás ali naquela sala que tu tens lá, ou pá, com o menino da lágrima e não sei o quê. E aquilo é a casa da tua avó, de repente, estás a ver? Aquilo é a casa da tua avó. E é que para mim é mesmo. É que para mim é mesmo. Porque muitos dos objetos que lá estão eu consigo dizer onde é que eles estavam quando eu era puto. Porque o telefone diz que lá está era dos meus avós. Porque o cinzeiro de pau preto que lá está era dos meus outros avós. Porque as páginas amarelas tive de andar a dar voltas para arranjar umas páginas amarelas dos anos 80. Porque o menino da lágrima eu sei quem é que o deu. Porque blá 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 blá. Ou seja... Sim, eu acho que é verdade. Aquilo para mim, lá está, é uma extensão da minha casa. Eu já tive a sensação de ter amigos a irem ter comigo ao museu e é como quando eu era puto e ia para a casa de um amigo passar uma tardada a jogar. Para mim é igual. Em vez de jogar em casa, vou jogar ao museu. E, portanto, eu ainda consigo sentir isso mais. E é engraçado que eu acho que, apesar de naturalmente quem nos visita não ter essa relação afetuosa com os objetos todos, mas eu acho que também sentem, todos nós tivemos os avós, todos nós tivemos... Mas aquilo está mesmo muito bem recriado. Eu não estou a dizer isto para te dar graxa. Pá, aquilo está bem fixe. Tu sentes... Pá, falta o pãozinho, risco nem corta em cima da televisão. Que isso toda a gente... Não há o coisa das cassetes. Não, aí, atenção, é preciso também dar mérito a quem o tem, e estou a falar concretamente da equipa pela qual eu dou a cara, porque... Pá, é óbvio que eu sou a cara deste projeto, eu tenho consciência disso. Isto nasceu de uma coleção minha pessoal, em que eu investi muitos anos e muito tempo. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar com a Câmara de Cantanhede, quer dizer, foi montada uma equipa, além dos meus voluntários todos, aqueles amigos que eu obrigo, eu digo, olha, queres vir ajudar amanhã à noite, não queres? Pronto, além desses amigos todos que felizmente não me dizem que não quando eu preciso de ajuda para passar umas noitadas a soldar uns fios, a montar, como um amigo meu, a montar não sei quantos Raspberry Pis para cada uma das televisões que lá estão. Mas do lado da Câmara eu tive pessoas, e tenho pessoas com experiência em museologia, que isto é tudo muito giro, mas eu, formalmente não percebo nada de museus, andei a ler umas sebentas, mas não mais do que isso. E fui a um seminário. E tenho, por exemplo, o designer, o Mário, que eu não me canso de dizer, porque quando tu entras lá e vês isso, por exemplo, a iluminação, a maneira como ela está feita, a disposição de muitos objetos, mas aquilo é um processo de brainstorm em que, eu não abdico de uma coisa, que é, eu conto a história. Eu defino os conteúdos. A história que ali está, eu é que faço a avaliação do que é mais importante ou não. Eu lembro-me de estar a montar a exposição e toda a gente a chamar-me nomes que aquilo estava ao caos, e é verdade, eu próprio não gostava. E a certa altura lembro-me de entrar lá uma das funcionárias do museu, olhar para uma vitrine e dizer, mas vais deixar ali aquela caixa castanho horrível, uma caixa de cartão horrível. Eu olhei para ela, desatei-me a rir e vou. Aquilo é a caixa do Spectrum original. A caixa do Spectrum original não é a preta que diz Timex, não é a inglesa que diz não sei o quê, é aquela caixa que se chama... Não é cardboard, não sei o quê, eles têm uma expressão para aquilo, mas que é a caixa de cartão original, que é uma caixa de cartão canelado, que não tem cor, não tem nada de especial, estás a ver? Aquilo é que é a caixa original do Spectrum. E, portanto, está lá. Portanto, eu não abdico da escolha da história. Agora, a disposição gráfica, a linguagem gráfica e tudo isso aí já foi um processo em que esse Mário, que lá está, tem uma vantagem. O Mário é um gajo um pouco mais velho que eu. E isso é aquela... quando tu tens um projeto que te diz alguma coisa, tu agarras-te a ele noite e dia. E aí aconteceu isso. O Mário viveu aquilo. Ele também jogou o Spectrum, ele também teve o Spectrum. Senta a cena, né? A partir daí tu sentes essas coisas. E há ali muita coisa que foi do nosso brainstorm, chamarmos nomes um ao outro e que as coisas depois surgem. Portanto, é um processo criativo engraçadíssimo. Aquilo está fixe, mano. Aquilo está mesmo porreiro. E tu tens lá uma coisa que pouca gente mais nova sabia, que quando tu entras pelo lado do fundo do museu, tens aquela parede onde tens uma carrada de jogos em que são todos piratas. Sim. O pessoal mais novo e o meu canal é um canal muito direcionado para, não para pessoal novo, mas para gaming atual,
E há malta que eu sei que começou a jogar há pouco tempo. E aliás, este ano começaram carregadas de gente a jogar por causa da pandemia. E eu sei que o Spectrum tem uma coisa engraçada que é uma consola. É um marco. Eu tenho para dizer consolas. É um marco. Jesus, os comentários já me vão matar. Este gajo é do retro, caraças. É um computador emblemático e que mostrou uma maneira de jogar. Para nós, que imagina, para um puto como eu, que eu sou um pouco mais novo que tu, eu quando digo consola, nem é no sentido mau. É porque nós tínhamos o comando ali ligado. Tipo, nós já somos dessa última fase. Vocês inicialmente jogavam no teclado. É isso mesmo. Não vamos mais longe. O Spectrum, o original, o 48K, não permite ligar um joystick. É preciso um adaptador, um periférico para isso. Que é engraçado depois são aqueles pormenores. Eu devo ter dito isto quando lá estiveste. E na filmagem que fizemos, isso depois vai aparecer. Os 2 joysticks que lá estão são os meus 2 joysticks de puto. A interface que eu tinha, que era de uma marca portuguesa chamada JG Componentes, está lá em exposição. Epá, por acaso, essas trabalha tudo ainda. Portanto, é engraçado depois esses pequenos pormenores. E, como é óbvio, eles marcam. A parede das cassetes. Aí também é preciso fazer justiça a uma coisa. Eu costumo dizer que o museu, com a autorização dos vários intervenientes, mas usurpa projetos. O que é que eu quero dizer com isto? O museu tem de ser o espaço físico de eleição para tudo o que haja à volta do Spectrum. Epá, queres escrever um livro sobre Spectrum e precisas de consultar livros históricos, vai para lá que está lá tudo à tua disposição. Queres gravar um documentário, vai para lá que estás à vontade. Eu não tenho de aparecer em documentário nenhum. Podes ceder o espaço para quem quiser fazer alguma coisa, não tem problema. Isso é só uma questão de falarmos e está tudo bem. A parte das cassetes é um exemplo de um projeto que não é meu, é de um amigo meu colecionador do Vasco. O Vasco anda há vários anos a tentar colecionar as capas das cassetes e muitas outras coisas. A gente agora até livros de banda desenhada, livros de patinhas que tinham publicidade ao Spectrum, a malta anda a colecionar isso. E eu tenho montes deles em casa, portanto é só ir procurar. E o Vasco tinha isso, e eu desde o início pensei, ok, uma parede com cassetes para a malta tirar fotos é giro. Ok, não sou o primeiro a lembrar-me disso, já houve outros museus a fazê-lo. Fixe. Mas uma parede de cassetes piratas, que é uma coisa típica de Portugal, é mais gira ainda. Ok. E depois lembrei-me, calma lá, mas o Vasco tem este trabalho que, do ponto de vista de conhecimento, de história, tem muito valor. Estamos a falar de as capas que eram feitas por cada loja que fazia pirataria. Exatamente. E depois eu imaginei uma coisa que é, chega lá um gajo, por exemplo, um gajo do Porto, eu lembro sempre deste exemplo, um gajo do Porto, da Zona Norte, vai dizer, eu ia ao Dallas, ao Centro Comercial Dallas, comprar jogos, porque havia lá uma loja qualquer, eu não sou do Porto, não sei, mas ou na Figueira, eu tenho capas de lojas na Figueira da Foz, que entanto me deram cassetes e mais não sei o quê. E então o que eu pensei foi, a gente põe a parede aqui com isto, faz o efeito da selfie, wall, não é tão bonito como as capas dos jogos supostamente originais, que eram todos pirataria, mas as pessoas vão olhar e vão entrar a correr e dizer, eu comprava estas na loja X. E depois faz outra coisa que para mim é muito importante, que é, até aquelas que a gente não sabe de onde é que são, aos poucos, começam a coisa. Ou vai lá um gajo e diz, mas eu comprava umas outras que tu não tens aqui. Opa, impecável, manda-me para eu digitalizar. Estás a ver? E, portanto, esta usurpação, no bom sentido, eu acho que é muito mérito esta inteligência para fazermos isto. Porque aliás, isto faz com que... Isso é uma continuação quase do Spectrum. Porque nós, na altura, também trocávamos cassetes uns com os outros e é o que tu estás a fazer neste momento. Não tem esta capa, passa cá, já vai para aqui para a parede. E isso mesmo. Sim, há muitos exemplos de coisas desse tipo no museu. Sim. Aquilo é... Aliás, tu tens ali uma coisa que é engraçada, tu tens tipo uma webzine, uma revista, um fanzine, e continuam à procura da Mata, que fez o Paradise Café, e que ainda ninguém sabe quem é. Portanto, se souberem, aliás, no dia em que tu tiveres isso, podes fechar o museu. Já toda a tua missão está feita. Sabes que há muita malta ligada ao Spectrum que gosta. Eu por acaso tenho uma opinião pessoal. Eu gosto de tudo o que faça as pessoas falar do Spectrum. Exatamente. Se a coisa mais importante foi desenvolver o Paradise Café ou não, não me aquece nem me arrefece. A mim não me tira. Eu só digo que o Paradise Café é um marco importante porque, como o João Mateus diz, aquilo é o GTA antes de haver o GTA.
Portanto, fomos nós. Aliás, e como isso houve outros. Houve muitos jogos a tocar no tema da sexologia. Sabes que eu vou-te contar uma história. Eu, quando era puto, mesmo chaval, eu tinha um PC, um 386. E o meu pai tinha uma empresa que trabalhava lá, um monte de gente. Que era uma empresa de Coimbra, que era a Memorando. E eu, há um dia que vou lá, e estava lá um gajo que trabalhava para o meu pai. Ele devia ter na casa dos 20 anos. E na altura, eu tinha 20 e tal. E esse gajo, ele tinha 20 e tal, eu tinha tipo, sei lá, 7, 8, 10 no máximo. E ele disse-me assim: olha, está aqui este jogo, que é o Prince of Persia. O jogo ocupava uma disquete. E ele dá-me outra disquete e põe Prince of Persia 2. E eu, ok. Cheguei a casa, instalei o Prince of Persia. Joguei o jogo até me fartar. Eu disse, mas isto nunca pediu a segunda disquete. Tipo, não precisou da disquete. O que é o segundo? Quando eu meto o segundo, era um jogo que se chamava Sextris. Que era era o Tetris, que tinha uma rapariga que estava tapada, né? E nós íamos fazendo linhas e ela ia ficando nua. Estás a ver? Sim. E eu, o que é que eu faço? Chamo os meus amigos todos do bairro. Temos de jogar isto, né? Temos de ver isto. Estava lá a jogar, não sei o quê. E um deles disse assim, olha que o meu pai... tem ali um jogo ainda pior que isto, Pior? Ainda melhor, né? E fomos todos para a casa dele. E era o Paradise Café. Era o Paradise Café. E isto foi, tipo, há montes de anos atrás. Eu era um puto, estás a ver? E foi a primeira vez que eu vi o Spectrum. E o Spectrum dele, o mais engraçado, foi que o gajo tinha um cão. O cão esminfrou o Spectrum todo. De lado, aquilo já nem tinha, tipo, as 3 teclas do fim já nem existiam. E aquela pequenina funcionava. Para funcionar, claro. E eu disse, eu tenho uma coisa destas. Fui chatear a cabeça ao meu pai e ele nunca me deu. E eu nunca tive um Spectrum. Eu tive quase, a partir da geração 8 bits, tive todas as consolas, quase. Mas não tive um computadorzinho do Spectrum. Sim. Sabes que a malta é engraçado, deste o exemplo do Sextris, obviamente, quando um gajo está a crescer, é normal os jogos chamarem-nos a atenção. Por exemplo, eu imagino a quantidade de gajos da minha geração que não há que aprenderam a jogar póquer por causa do pai do Samantha Fox, Street Poker ou assim coisa qualquer. Portanto, isso era mais que normal. E pronto. É um tema que na realidade chama a atenção. Eu não sei se alguma vez o tema do Paradise Café, e eu costumo falar disso com outro amigo, que o André Leão, porque há bocado falaste no fanzine, deixar claro também, o fanzine lá está mais um exemplo, é um trabalho feito por um blog português muito conceituado internacionalmente neste momento na área do Spectrum, que é o Planeta Sinclair, cujo fundador é o André Leão e que tem uma equipa a trabalhar com ele. E aí foi mais uma brincadeira que eles fizeram, portanto são eles, é o André que cria o fanzine, às vezes pontualmente há colaborações, há artigos de outras pessoas, eu já escrevi algumas coisas para lá, claro, mas que foi feito com o intuito de ser uma coisa para ser dada fisicamente no museu. Claro que há gente que me chama nomes por causa disso, porque são de longe. Eu estou a pensar como é que havemos de melhorar isso no próximo ano, que eu percebo que nem toda a gente pode ir ao museu todos 15 dias ou todos os meses ou quer que seja. Percebo que uma pessoa do Algarve, quer dizer, se for lá uma vez de ano a ano ou de 2 em 2 anos, já é muito. Mas a única coisa que a gente quer é não banalizar as coisas. Ou seja, uma coisa é dizer-me assim, eu até sou de, não interessa, Lisboa, já fui ao museu, e a partir de agora quero acompanhar o museu. Eu não quero dizer que é um mecanismo tipo Patreon, mas não quero falar na parte financeira envolvida, mas no sentido que és um seguidor, és um amigo do museu. Tudo bem, não tenho problema nenhum que essas pessoas, excepcionalmente, possam receber em formato digital alguma coisa. E quem diz isso diz outras regalias que a gente possa magicar. Isso que estás a falar é uma boa maneira. Se o pessoal pagar uma mensalidade, uma ajuda... Pode ser uma opção. Sim, pode ser uma opção. Recebe mesmo em papel, porque eu acho que aquilo digital perde metade da piada, Pronto, mas a mensagem-chave é, as pessoas têm de perceber que, porque é engraçado, desde que eu lancei o projeto do museu, quer dizer, a coisa que mais vejo e que muitas vezes até me chateia, é a malta toda imediatamente, porquê é que não fazem um aqui, deviam fazer um aqui ao lado, deviam fazer não sei o quê. Esta cena foi feita porque, olhem, neste caso, porque eu quis fazer e trabalhei que nem um ouro para o fazer. Isso chateia-me para caraças. Isso chateia-me. Olha, eu sou de Coimbra. Tu sabes que eu vivi em Coimbra? Não, eu sou de Coimbra. És de Coimbra. Sou nascido e criado em Coimbra. Eu só estou em Lisboa há 3 anos. Não, há 5 anos. 5 anos, aliás. Mas quando eu vim para aqui,
Antes, quando eu estava em Coimbra, eu sempre fui um gajo amante de música. Eu adoro música, especialmente música pesada. E estava sempre, tanto com a banda ou mesmo pessoalmente, havia um concerto do Porto, em Lisboa, lá e eu. Aliás, nunca há concertos em É Coimbra. normal para nós. Portanto, Sim, para é nós, normal para nós fazer isso. Ir a Lisboa ver um espetáculo, isso é normal. Sim. E eu e uma malta começámos a organizar um festival em Coimbra. Todos os anos organizávamos um festival no Massas, que era um festival de heavy metal. E eu ia a outros festivais, imagina, ia a um festival qualquer a Lisboa, levava flyers do meu festival e entregava, não é? Tanta vez, mano, eu entregar um flyer num gajo. Tão longe. Eu estou aqui, caralho. Fiz exatamente a mesma distância. Tipo, se tu gostas, vai, Podes não ir todos os meses. Opa, eu dou-te um exemplo. É óbvio que eu custa-me sempre falar, mas às vezes isto incomoda-me, que é assim. Tu falaste ao início que eu sou uma pessoa muito ligada e gosto muito de empreendedorismo, e é verdade. Eu acredito muito no fazer as coisas acontecer. Eu era puto, eu cresci portanto, eu sou de Cantanhede, nasci em Cantanhede e cresci numa vila chamada Febres. Eu só para ver o exemplo, quando eu era puto e comecei a ter o Spectrum, eu queria ter aulas de inglês. E não havia inglês. Então fui ter aulas de francês, que eu testei, mas pronto, ainda dá para, de vez em quando, pelo menos conseguir pedir comida quando vou a Paris. Mas, portanto, o que eu quero dizer é só para ver noção, não havia inglês na altura, não havia Cambridge School na altura ainda, estamos a falar, não sei, início dos anos 80, 85, Eu quis, passado uns anos, eu andei no atletismo, passado uns anos quis praticar karaté. Eu montei uma escola de karaté. Claro que, quando eu digo eu montei, por trás há aqui muita gente envolvida e eu já te explico. Mas o que eu quero dizer é, o facto de não haver, nunca me impediu. Quer dizer, eu queria praticar Kung Fu, nunca pratiquei na vida porque nunca encontrei aqui na zona. Em Coimbra nunca houve, por exemplo. Mas eu quis, arranjámos um professor que tinha vindo da Venezuela, que era cinto negro, não sei o quê, montámos lá um dojo durante 2 anos enquanto eu quis praticar aquilo foi existindo, e ainda chegou a ter 20 ou 30 pessoas. Portanto, essa coisa, quem diz isto diz, eu com 16 anos quis jogar ténis de mesa, era lá um dos craques do ping-pong da escola, quis jogar ténis de mesa, a primeira equipa, eu hoje estou ligado novamente ao ténis de mesa, mas a primeira equipa que houve ténis de mesa no Conselho de Cantanhede foi a que eu criei, quando era puto. Por trás de mim é óbvio que havia aqui uma associação, uma cooperativa, o meu pai era presidente, portanto ajudava bastante, eu digo que fazia, se calhar era ele por trás depois que resolvia metade das coisas. Mas dava-me o exemplo de fazer, portanto para mim, ter de fazer alguma coisa para a ter, isso nunca é normal. E, portanto, quando estamos a falar aqui destas coisas, e é óbvio que depois há aqui uma parte sensível, que é a questão financeira, quer dizer, uma pessoa para vir do Algarve a Cantanhede vai gastar, não sei se são 100 euros, quanto é dinheiro, claro que é. Mas quem diz disso, eu tenho malta de Aveiro ou de Coimbra que não foi ainda ao museu a Cantanhede. Certo. E não me venham dizer que eu não tenho carro, não sei o quê. Meu amigo, quem tem boca vai a Roma. Quer dizer, não tens amigos para se organizar. Eu já fui buscar malta ao comboio, à Mielhada, à Coimbra, porque eu tenho todo o gosto em ir buscar um amigo para que isso seja feito. E, portanto, o que eu quero explicar é só, quando a gente quer mesmo uma coisa, nós conseguimos fazer. Eu dou-te um exemplo. Eu fui convidado há uns anos, não sei se te falei nisto ou não, recebi uma chamada em agosto de um amigo meu inglês. Vens em Inglaterra brevemente? Eu não estava a pensar o que é que se passa. Arranjei acesso às instalações todas antigas da Sinclair em Cambridge. Queres vir? Estamos a montar um grupo de malta amiga para ir visitar os escritórios antigos e não sei o quê. Eu, quando? Claro. Tumba, meti-me no avião, foi uma viagem, a Ryanair ia cancelando o voo, foi uma cena assim surreal. Foi tipo o meu retiro espiritual. Eu passei 3 dias com um gajo a beber cerveja e a ver instalações da Sinclair. Portanto, tudo bem que isto envolve dinheiro, mas não me venham dizer quando a gente quer mesmo uma coisa, não luta por ela. Isto para mim foi importante. Pronto, até só apenas um exemplo. Mas isso é um exemplo excelente para quem quer. Imagina, quem dera que o museu fosse aqui. Faz-lo tu. Façam-no. Exatamente. Não há nada que proíba. Eu não tenho nada. É assim, é óbvio que gastei muito dinheiro naquilo. Mas há muita gente com outras coleções e até podem ser coisas mais completas. Certo? Outras mais giras. E as coisas não se sobrepõem. Há uma faceta que eu não quero perder de maneira nenhuma, e essa estou a lutar contra o tempo para ser o primeiro a fazê-lo, sinceramente. Que é aquela que mais me fascina, que não é dizer que tenho o objeto X ou Y, porque isso, sinceramente, já foi, se calhar, isso. Não é isso que me move agora. É eu estar a falar. Ainda hoje tive 2 horas e meia, ou quase 3 horas, a falar com uma pessoa, com a família de uma das pessoas ligadas à Timex que fez isto acontecer.
Eu tenho 8 horas de gravação com uma pessoa que está no Brasil, que foi o primeiro empregado da área dos computadores da Timex, já me contou a história de uma ponta à outra. E depois estás a ver, essa parte, sim, essa parte histórica, de preservar essa história, isso para mim é inevitável. Epá, e mais ano, menos ano, eu vou ter de escrever um livro com isto, com a ajuda deles. Epá, portanto, já estamos com ideias malucas, mas sabes o que é o sentimento de pertença de uma tribo? Que nós hoje em dia está tão na moda, não é? Portanto, é a tribo, seja do heavy metal, seja do gaming, seja do que quer que seja. Epá, eu por um bocadinho sinto-me um bocadinho parte daquela tribo da Timex e eles tratam-me como se eu fosse um deles. Epá, eu sou um puto de 42 anos que tinha 7 ou 8 quando eles começaram. Não, tinha 4 anos quando eles começaram a fazer isto em Portugal. Pá, é surpreendente para mim, a todos os aspectos. É fenomenal. Não, fenomenal. Isso deve ser as cenas mais gratificantes a nível de realização pessoal deste bichinho. Pá, outra coisa que eu agora quero puxar por ti é também que não tem a ver com o museu. Tem, porque é um complemento ao museu, mas é uma nova vertente que tu agora estás a apostar mais, que é no YouTube. Estás aqui a concorrer connosco, pá, nós não estamos a gostar, digamos já que pá, o pessoal está a sentir concorrência. Para elevar o nível, E tu estás a entrar numa vertente que está muito pelas paredes do teu museu, que é a história de... Aliás, tu lançaste aqueles 3 vídeos, pá, com uma vertente, pá, diria quase teatral, tipo... Porque te vestiste a rigor, porque puseste o a minha gravata era mais bonita que a tua, meu, do gamer milionário. Não, muito melhor. Não, a gravata não chega aos calcanhares da minha. Agora o papilô... Nem sabia que tinha um papilô em casa, man. Não, isso arremaste-me assim a um canto. Isso já nem... Aliás, já nem sei se no próximo já vou de gravata. Acho que vou desistir disso. Vou nu. Só para surpreender. Okay. Epá, qual é o objetivo do teu canal? O que é que tu queres mesmo transmitir com ele do futuro? Olha, eu sou um apaixonado por marketing e redes sociais, apesar de não sou nenhum estudioso, nem tenho formação nisso, mas desde há muitos anos que eu adoro a questão do marketing, por exemplo. Eu adoro também, na parte das redes sociais, adoro também perceber... comunicar, ok? Comunicar para as massas, entre aspas. E aqui há dias posso-vos contar uma peripécia. Eu estava a discutir, portanto, eu já vos vou explicar como é que chega ao tema do canal, mas eu estava a explicar isto numa reunião na Câmara e também estava à presente da Câmara. E opa, eu nunca mais me vou esquecer disto na vida, porque foi das cenas que me apanharam melhor. Em que eu, a certa altura, digo-me: pois vamos fazer isto, aquilo e aquilo outro, porque eu gosto de estar à frente de uma Câmara. E ela põe-se muito séria. Mas gosta de estar à frente de uma câmara em que sentido? E eu, a Câmara Municipal. E eu paro para pensar, com caralho, bem, rapaz, cangalhei-me a rir naturalmente, porque foi mesmo muito bem apanhado e eu não estava a perceber. Mas, portanto, na realidade é assim, eu gosto de comunicar, eu não stress, felizmente, também para a minha vida profissional, quer dizer, eu costumava, ao início da minha carreira, fazer uma apresentação para um ministro e o caralho, um gajo ficar a tremer por todos os cantos, não é? Felizmente isso já não me acontece. Não, opá, já tenho também alguma vontade, algum traquejo a fazer apresentações e esse tipo de coisas. Quer dizer, eu já dei entrevistas de Spectrum em espanhol. Portanto, sim, me gusta. E pronto, é melhor não começar a falar espanhol, senão sai aqueles filmes que a gente sabe. E portanto, a partir daí é óbvio que um gajo vai ser rascado. Então, porque é que surge a questão do canal e mais não siga? Primeiro, eu acho que era inevitável. Segundo, vivemos uma pandemia e eu acho que mesmo com vacina, quer dizer, vai haver mais meio ano ou um ano em que isto vai continuar igual. Eu já tive não sei quantas inaugurações previstas com oradores internacionais e não consigo fazer as coisas como queria e com a grandiosidade que mereciam. Há um encontro da malta da Timex que está prometido ser feito que não aconteceu por causa da pandemia. E, portanto, analisando isto, cruzando as minhas características mais pessoais e o gosto por falar e tudo isso, cruzando com exemplos como o teu, como o do João, do Retro Rider e outros, do Pedro Ladeiro, que é meu amigo já há algum tempo e que me ajudou também em coisas do museu. Aliás, fez o primeiro vídeo a anunciar o lançamento do museu em inglês, e a quem eu agradeci imenso e continuarei a agradecer. Porque eu sei bem o que custa fazer estas coisas todas, está ali muita hora de trabalho e muitas noites sem dormir para fazer muita coisa, mas pronto. Portanto, era mais ou menos inevitável que o caminho tinha de ser ir para o digital.
E o ir para o digital, quer dizer, e mesmo sem ter a certeza se o objetivo é futuramente monetizar vídeos e mais não sei o quê, lá está, eu vou apalpando, eu vou fazendo e apalpando, não é, eu não, mesmo o museu nunca nasceu de uma ideia que eu me sentei um dia a dizer, daqui a 10 anos vou ter o primeiro museu do mundo, não sei o quê, pá, esqueçam isso, meu. Eu vou fazendo as coisas, eu sei que não é assim que se pensam os projetos de empreendedorismo, mas é assim que eu os faço acontecer. Eu vou andando e vou vendo, sempre com uma ambição muito grande, para quando vejo uma oportunidade, pumba, lançar-me a ela. Exatamente. Pronto. Quando eu vi a questão do coisa, comecei a pensar, ok, e andei a estudar, andei a investigar, ok, Discords, Vimeos, YouTubes, Twitch, outras plataformas, eu só usava o Facebook, e mesmo a nível pessoal eu quase só uso o Facebook, mas o museu só estava a usar o Facebook. Pai, comecei a pensar, pronto, é preciso profissionalizar isso, que é uma palavra que eu uso muitas vezes. Profissionalizar não é vou contratar uma empresa para me fazer, é vou começar a tratar isto de uma forma mais séria. Agora, eu sei o que é que o trabalho que me dá fazer publicações em redes sociais. Porque ainda por cima eu também estou ligado ao ténis de mesa, também estou ligado à minha parte pessoal, também não sei o quê. Primeira decisão, comprar uma aplicação que permita fazer posts em várias redes. Tumba, subscrição do Buffer está a andar. Pelo menos agora já tenho. Epá, ainda não fiz trabalho nenhum de ir angariar subscritores para Twitter, para Instagram, para LinkedIn, mas, neste momento, todas as publicações que faço no museu já saem no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Porquê o LinkedIn? O LinkedIn é engraçado, porque é uma rede que a maioria das pessoas pensa que é mais profissional, mas eu tive uma lição com o LinkedIn que foi o seguinte. Eu trabalho na área de tecnologia, portanto, eu uso o LinkedIn há muitos anos, eu tenho cuidado com o perfil do LinkedIn já desde sempre. E um dos fundadores da empresa que eu trabalho, do grupo a que eu estou ligado, da Crítica, o João Carreira, quando viu o museu, entusiasmou-se de uma maneira, fez uma publicação a dar-me os parabéns daquilo, teve 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Aquilo chegou ao filho do Clive Sinclair, por exemplo. Aquilo teve... eu já não me lembro agora dos dados. Ele todos os dias mandava-me fotos, como é que estavam as estatísticas, quantos comentários, quantos shares. Eu andei a responder a toda a gente. E isso fez-me pensar numa coisa que faz todo sentido. Primeiro, toda a gente tecnológica está no LinkedIn. Segundo, certo, toda a gente da minha geração tecnológica está no LinkedIn. Terceiro, eu tenho obviamente uma rede com muita gente que é CEOs de empresas e mais não sei o quê. O filé mignon, muito do filé mignon de quem cresceu com o Spectrum está ali. E, portanto, isso para mim foi uma lição que... Em tudo. Futuros investidores, tudo. Sim, e portanto, mas estás a ver, mais até do que um Instagram, que eu sei que é muito mais atual e se calhar para ti faz muito mais sentido um Instagram, ou não é faz mais, é óbvio para ti um Instagram. Para mim o Instagram sim, mas mais importante o LinkedIn. Depende. Eu vou-te explicar porquê. Sim, depende. Porque eu vou dar o meu exemplo. Eu quando comecei o canal do YouTube, eu nunca pensei, olha, vou fazer conteúdo para crianças. Nunca. O meu target nunca foi esse. Eu quero falar para pessoal, a principal coisa, eu quero falar para pessoal que tenha poder de compra. Pessoal que tenha dinheiro para eu mostrar o jogo e ele dizer, vou comprar. Não é? Certo. Aquele gajo que vai ver o jogo e ainda vai pedir ao pai e o pai ainda vai falar com a mãe. Eu não quero... Obviamente que eu apanho essa malta e é super bem-vindo ao canal e jogo com essa malta. Mas o que eu quero mesmo é pessoal da minha idade. É pessoal que eu diga, olha, este jogo é isto. Olha, posso comparar este jogo a um jogo Super Nintendo e ele vai saber o que é que eu estou a falar. Ele vai conseguir fazer esse paralelo, sim. Estás a perceber? E é isso. E essa malta está toda no LinkedIn. Olha, eu tenho um exemplo aqui ao meu lado. Tu não usas Instagram. Usas LinkedIn. Eu quase não uso o Instagram. Aliás, eu uso o Instagram porque a minha irmã usa. E eu vou atrás e eu sei que é inevitável acabar por usar. Eu vou-te dar um exemplo. Tipo, olha, quando eu fui gravar contigo lá, comentei com o meu pai. E o meu pai sabia o que era o Spectrum. Estás a dizer? Claro. E o meu canal, apesar de eu ser um canal direcionado ao gaming recente, eu faço muitos paralelos com o gaming antigo. E eu não quero estar a falar, olha, na Super Nintendo, o som da Super Nintendo era melhor que a Mega Drive porque o chip não sei o quê, e ter a explicar, pois, porque naquela altura os chips eram assim, não sei o quê. Pois, tens de explicar tudo, as pessoas não têm o contexto. Eu não faço isso, estás a ver? Pois. Portanto, o meu target... Sim, e portanto, eu tinha essa questão das redes sociais, ou seja, eu tinha de garantir que conseguia fazer isto de uma forma fácil. Ok, resolvido. Com uma aplicação, resolve-se isso. Segunda coisa, ok, fonte principal de conteúdos e nos dias de hoje e mais não sei o quê, ok, vídeo, YouTube, parece-me óbvio. Eu tenho uma história, é assim, eu quando era puto, quando era adolescente, eu fiz algumas coisas
edição de vídeo, Adobe Premiere, mas eu fiquei traumatizado em 1995, porque o meu pai foi da comissão de festas, como era normal, em Febres. Febres é uma vila, mas tinha uma festa de uma semana. Okay? Os milhares de euros, vocês não têm noção dos milhares de euros que eram gastos em fogo preso. Não é fogo de artifício, é fogo preso, que eu até gostava muito mais. E então, nesse ano que o meu pai faz isso e eu tinha 16 anos ou 17, eu e 2 amigos, que andávamos sempre a inventar alguma, e organizámos passagens de modelos em Coimbra, no Scotts, e o cara estávamos sempre a inventar alguma coisa. Se calhar estive lá. Nesse inverno, no Scotts, 1995 também. Fizemos nós, organizámos isso. É que eu era da turma, eu estudava, se calhar, não sei se ela foi lá, mas eu estudava com a Diana Pereira, com a Canho. Sim. Ela foi da minha turma durante 9 anos. Sim, não, mas aquilo era uma coisa amadora, aquilo não era para top model. Não, mas ela antes de ser profissional também era amadora, né? Pronto, está bem, certo. Olha, estava lá uma moça que participou, que era a namorada do Latapi, que era um jogador da Académica na altura. Depois já chegou aí para o Porto, ou não sei o quê. O Latapi e o Luís eram jogadores da Académica. Bem, e então, eu nessa altura fiquei um bocado traumatizado porque filmámos a festa lá de Febres. À boa maneira amadora, não é? Acho que houve um jogo académico a Febres que ficou 3-1 e a gente só tinha o golo do Febres. Não havia 2 câmaras, só havia uma. Bem, eu passei, tu não estás bem a ver o que eu sofri a fazer edição de vídeo e depois a duplicação daquilo em cassetes de VHS, que ainda existe, mas que não dá para perceber quem é o padre e quem é o sacristão, porque a qualidade já está de tal maneira que esquece. Bem, mas isso existe. E eu na altura fiquei escaldado e jurei que nunca mais mexia em Premieres e companhia. E tenho um grande amigo que felizmente pegou nessas coisas e sempre que eu preciso gravava. Mas pronto, isto chegou a uma fase em que eu percebi, é inevitável, vou ter de voltar a olhar para isto. Portanto, ok, muito bem, vamos lá começar a fazer conteúdos para YouTube. Então o que é que vamos fazer? Porque o que lançámos até agora foi só uma brincadeira, atenção, foi uma experiência mesmo. Porque eu lancei aqueles 3 vídeos nos 50 anos da fábrica, da Timex, porque tinha de lançar, porque era a data. E eu pensei, lá está, é aquelas coisas. Eu estava 3 ou 4 dias antes, estava no fim de semana anterior em casa a pensar, recebi uma encomenda da Escócia com fotos históricas da filha do primeiro fundador da fábrica, andei aí 3 dias a digitalizar coisas e dou por mim a pensar assim, curiosidade engraçada, a fábrica faz 50 anos esta semana. 50, 5-0. Isto não acontece mais nenhuma vez na vida. Eu não quero saber se durmo ou não durmo. Eu tenho de gravar um vídeo com isto. Vou fazer um post com 3 ou 4 fotos? Não, vamos fazer uma coisa mais gira. E depois lembrei-me de uma coisa que eu gosto muito. A SIC fez há uns anos atrás, no 25 de Abril, uma coisa que eu era adolescente e lembro-me que fiquei a ver a noite toda. Interrompiam a emissão e davam sketches do que é que tinha acontecido, a tomada da radiodifusão, os vários momentos. E aquilo marcou-me. Ainda no ano passado ou este ano voltaram a passar isso, mas não à hora. Passaram de forma integral. E aquilo marcou-me para sempre, que eu achei que era a ideia mais genial que eu já tinha visto, que me fizeram gostar de ver a história do 25 de Abril. E então pensei, à minha maneira vou fazer 3 publicações. Uma com a parte a introduzir o que é que vamos fazer, e a parte da construção da fábrica. Depois às 3 da tarde a inauguração e às 9 da noite é o jantar de gala. Pronto. E gravei os vídeos, entanto tenho andado a comprar material para preparar isto tudo, tenho um ecrã verde e mais não sei o quê, e eu, vou começar a experimentar isto, ainda nem microfone tenho, portanto foi tudo gravado com o microfone da câmara, está a andar, gravei aquilo, fiz edição daquilo, andei para aí não sei quanto tempo a editar aquela bocadinha, a editar com vídeos do YouTube ao lado a dizer-me como é que fazia os tratamentos, lá o Ultra Key, mais não sei o quê, de volta disso tudo. Bem, lá fiz aquilo e quando fiz a gravação daquilo pensei, eu tenho o hábito de quando estou em coisas do museu e mais assim, vesti uma camisola do museu, uma brincadeira qualquer. E então o primeiro vídeo fiz assim mais informal. Eu sou um gajo extremamente informal e gosto de ser informal. Eu sou um gajo... Até quando pede protocolo eu vou de calças de ganga de propósito só para chatear. Precisamente não gosto de formalismos quando posso evitá-los. E então, o primeiro vídeo foi mais informal, e é o que eu costumo fazer. O segundo aparece de fato. Porque eu pensei, mas espera lá, estou a falar de uma coisa histórica, com a presença do Presidente da República na altura. Mas eu não visto um fato. Ainda por cima, já não visto um fato há não sei quantos anos, vou vestir um fato. E depois pensei, à noite tem de ser uma coisa mais de cerimónia. E nas fotos não está ninguém de papilão, mas pensei, deixa ver se anda aí algum papilão perdido em casa. E até brinquei com aquilo ao início, caraças. E fiz isso. E é engraçado, tive vários amigos meus a gozarem, a mandar bocas, a dizer, José Armando Saraiva, devias ter dito isto, aquilo e aquilo outro.
E era aqui, exatamente aqui. Pronto. E que é uma referência que eu até podia ter usado. Mas houve malta que pensou que eu ia começar a fazer vídeos formais. Exato. Não foi essa a intenção. Pá, o vídeo em si é que pedia ao formal. Eu não achei que. Eu percebi que era. Que tinha a ver. Mas houve quem não percebesse. Houve quem achasse que era ou uma brincadeira a copiar um German Survivor que não foi intencional, apesar de eu reconhecer que estão lá alguns tiques, porque eu na realidade gostava dessa maneira dele fazer isso. Como a brincadeira do formalismo, quer dizer, haverá deles formais como haverá deles completamente abacalhados. Agora, o que eu quero fazer, e o que vamos começar a lançar a partir de 2021, eu só até posso fazer aí um pedido, porque eu vou ter de cravar alguém para me ajudar com isto. Neste momento falta-me fazer uma coisa, que é os separadores. A introdução e os separadores. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma brincadeira tipo telejornal ou tipo programa de variedades, chama-lhe o que entenderes. Eu não quero uma coisa rígida em que eu todas as semanas, ou sempre que fizer um programa, vou ter tipo o jogo da semana. Não quero. Não quero porquê? Porque eu não quero condicionar-me ao ponto disto se tornar uma coisa que deixa de dar prazer, porque no dia que isso acontecer, isto perde a magia. Exatamente. Então, a minha ideia é, já que eu tenho tantos conteúdos que posso usar, porque eu tenho entrevistas com pessoas ligadas à Timex ou pessoas históricas, entrevistas com amigos, colecionadores, por exemplo, internacionais, que possam dar uma perspectiva deles, diferente. Pegar num objeto que está no museu, que eu já tenho ou que tenha sido doado e testá-lo. Porque no museu há objetos há computadores que estão ligados, mas também há computadores que não estão. Até há computadores que não são Spectrum, estão lá alternativas, que a gente pode ligar um Commodore. Por que não? Diz isso. Ir ver o que é que estava no suplemento do jornal na semana equivalente a esta, há 40 anos atrás, ou 30, ou não sei o quê. Ou seja, doações que devam ao museu. Ou seja, eu consigo ter uma carrada de ângulos. O jogo que nos interessa cobrir, porque era o primeiro do top naquele ano, ou não sei o quê. Ou uma entrevista ao Planeta Sinclair para saber o que é que está a acontecer. Ou uma análise minha do que é que se passa no mundo, coisa. Imagina que há uma nova campanha de crowdfunding, qualquer coisa que eu quero divulgar. Ou mesmo pessoal que faz jogos novos, pá. Por exemplo, e isso o Planeta Sinclair está envolvido nisso, portanto consegue-me ajudar. Ou seja, mas estás a ver, mas eu tenho que ter a inteligência, porque isto é tudo muito giro, mas no final do dia isto é um hobby para todos nós. E portanto, para mim também é um hobby. E portanto, nós temos que ter a inteligência de fazer isto de uma maneira em que nos dá prazer e que nós conseguimos envolver outras pessoas para nos ajudarem, como tu fazes com as tuas entrevistas e com outras coisas. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. Neste momento falta-me genérico e separadores para as várias secções, para depois começar então a preparar conteúdos em força. Mas, se não for janeiro, fevereiro, isto está a começar a sério. Essa é a intenção. Portanto, pessoal, subscrevam o canal do museu. Posso dizer que é o canal do museu. É o canal do museu. Sim. Não, isso é interessantíssimo também, porque eu e até acho que te fiz essa pergunta na altura, eu vi a tendência dos youtubers e tudo isso, e é assim... eu tenho 42 anos, ok? Sou um gajo já um bocado mais velho em alguns aspectos, e mais cota, e mais quadradão. Eu até já começo a ter dificuldades a usar computadores, portanto já estás a ver onde é que isto está a chegar, mas já estou para acabar. Mas o que eu quero brincar é o seguinte: eu não me via a criar uma persona. Não era uma coisa que eu ambicionasse. Eu não queria criar um nome, até porque é assim, para mim, eu vou fazer isto... O que me interessa não é o João Diogo. Claro que o João Diogo é o curador do museu, é o fundador do museu, é o que quiseres, portanto, indiretamente o João Diogo é óbvio que ganha visibilidade. Mas a mim o que me interessa é o museu. E, portanto, o canal é o canal do museu, não é o canal do Diogo. Eu tenho a minha conta no YouTube, mas ponho lá vídeos para partilhar com a família. Aqui tu tens dois tipos, ou seja, tu tens aqui dois tipos de pessoas. Tens as pessoas mais antigas. Isto é a minha experiência. Ok, eu não tenho 42 anos, tenho 37, mas tenho aqui duas maneiras de ver. E eu consigo estar aqui no meio quase de duas gerações completamente diferentes. Que é, tu antigamente vias, imagina, um documentário na televisão. Tu não vias o documentário na televisão porque era aquele gajo a narrar o documentário. Tu vias o documentário por causa do documentário, certo? O tema me interessa. Prontos, no YouTube, tu tens uma situação que é aquela pessoa. E não precisa ser uma persona. Eu, por exemplo, no meu canal sou eu. Tu apanhas-me na rua, sou exatamente como sou aqui, não mudo nada. Mas é isso, tipo, há pessoas que eu sei que seguem o meu canal porque sou eu. Tipo, porque sou eu a falar e porque confiam na minha palavra. Estás a ver? Tipo, por exemplo, tu no teu caso, tu ainda vais ser pior, porque tu tens realmente pessoas muito antigas a ver, pessoal que viveu essa época de perto e que são obrigatoriamente acima dos 40.
E depois tens pessoal mais novo, olha, tipo o João Mateus, por exemplo, Sim. que é um entusiasta brutal de Spectrum, mas que não viveu o Spectrum e que se calhar vai se relacionar mais contigo. Pá, eu vou ver, Certo. estás a ver, porque é o João e eu percebo que ele Certo. sabe. E depois há outra coisa, é que eu não posso esquecer, quando uso o canal do museu, eu indiretamente estou a representar uma coisa que é da Câmara de Cantanhede. E, Certo. portanto, eu não sou sequer funcionário da Câmara e, portanto, obviamente tenho que tratar isto com o respeito que merece a instituição e que é o meu parceiro essencial aqui. Portanto, mas é assim, por outro lado, por causa da seriedade que eu quero dar à conotação histórica e mais não sei o quê, isso também não me levanta problemas, ou seja, até faz sentido para mim. Desculpa, eu estava a ficar sem bateria no computador, mas foi aqui um cabo, estava fora de sítio. E, portanto, isso para mim até faz algum sentido. Portanto, eu vou tentar fazer um equilíbrio entre a seriedade, mas também, obviamente, o avacalhar natural de uma conversa entre amigos, porque quando estamos entre amigos falamos à vontade. E eu também, epá, é um ponto de honra para mim. Eu sou a mesma pessoa que está aqui a falar contigo, que está a falar com qualquer outra pessoa desconhecida, ou seja, isso para mim é essencial para eu conseguir dormir à noite. Eu não consigo vestir uma camisola para trabalhar e uma camisola para Há pessoal que consegue, aliás, já há pessoal que cria personagens aqui no YouTube e os canais deles lutam muito por causa disso. Pá, eu gabo-os bué, tá? Mesmo, Sim. porque eu não consigo, e olha que eu fiz teatro, portanto eu não... Epá, Opa, eu não, lá está, para mim é mais fácil tratar isto sem fazer isso. Portanto, daí, por exemplo, ainda aqui há dias estive numa sessão. Quando é que foi? Foi com uma sessão que nós tivemos todos no Discord. foi comigo, foi no nosso Foi contigo, foi um dia que eu estava a treinar, vi um aviso que ia haver uma sessão e eu vim para casa e tive convosco. Todos a falar, mano, assim. E eu vejo, quer dizer, a questão do nome dos youtubers, mas não sei o que quer dizer, eu ali estava sempre um bocado deslocado, mas não tem stress para mim, é do museu. Isso quer dizer nada, porque assim, Estranha. eu sou o Marco Fresco do MF Gaming, ou seja... Do MF Game, isso mesmo. Sim, eu isso sou, mesmo. mas sou o Marco, eu não sou o... Pronto, imagina agora quando fizemos e estamos os dois a participar na campanha do Jogar para Ajudar. Eu, por exemplo, reparei, quando que eles perguntavam-nos o nome, não sei, o canal, não sei, eu reparei, tu disseste Marco Fresco do MF Gaming. Como eu disse, João Diogo Ramos do Load, exatamente. do Load, ou lá o que é que foi. Pá, eu não tenho propriamente um nickname, é o meu nome. Pronto. Porque eu já não sou assim tão novo. Pronto. Eu digo-te, olha, de todas as decisões que tive de tomar sobre isso, e esta está 99% fechada, quer dizer, está fechada, apesar de que um gajo amanhã pode aprender alguma coisa e pensar de outra maneira. Mas até se alguém tiver dicas que depois me queira dar, mano, são bem-vindas, que é, eu lancei aqueles vídeos da Timex, já tive amigos ingleses a chamar-me a atenção, não, a dizer, era giro, traduzir e mais não sei o quê. Pá, eu pensei muito e falei contigo e com o João também, com o João Diogo, com o Retro Rider, sobre a questão da língua. Pá, porque eu estou aqui num contexto complicado, porque o Spectrum, obviamente, é uma plataforma que tem a sua base de fãs leais e mais não sei o quê, que não é assim também tão gigante, não é? Apesar de ser muito grande. E, obviamente, eu até, rasco-me bem a falar inglês e mais não sei o quê, quer dizer, dava-me um pouco mais de trabalho, se calhar obrigava mais um corte ou outro, mas dava-me um pouco mais de trabalho fazer o canal em inglês. Só que depois, por outro lado, quer dizer, estou a falar com, imagina, pessoas de 60 anos da Timex ou de outro sítio qualquer, ou até mais idade, e também não quero estar a obrigá-los a terem de estar a ouvir uma coisa em inglês. E depois, já sabemos que em Portugal fazemos em inglês, pumba, vamos levar castada porque só estamos a pensar lá para fora. Não é que eu tenha problema com isso, mas é um canal de uma instituição portuguesa. E, portanto, eu tomei a decisão, eu vou fazer isto em português. Agora, já tenho estado a experimentar formas de editar legendas, mas a fazer legendagem, porque é inevitável. Mesmo que eu não faça para todos os vídeos, pelo menos fazer um por mês que tenha um sumário do que é que está a acontecer no museu em inglês, até porque, lá está, por um lado eu quero aumentar a visibilidade do museu em Portugal e da história da computação portuguesa e não sei o quê. Portanto, aí interessa-me o português. Por outro lado, interessa-me expandir a visibilidade do museu internacionalmente. Claro que me interessa. Por acaso, isso é uma coisa que eu gostava que o YouTube tivesse. Que era uma possibilidade de, tu imagina, gravavas um vídeo, todo em português, tranquilo, e depois gravavas só o áudio, estás a ver, tipo, o mesmo áudio, fazia tipo dobragem, estás a ver, tipo, para inglês, porque eu acho que dava muito jeito para... E eu vou-te explicar por uma razão. Porque há muita gente, aliás, basta ver no teu canal o número de gente que vê em telemóvel.
E, por exemplo, há muita gente, e tu vês que está assim no metro e vai assim com o telefone, mano, e um ecrã, mesmo que estes telefones já têm um ecrã um bocado maior, para ver legendas é complicado. muito difícil. Estás a ver? É verdade. Portanto, verdade. se tivesses o áudio, conseguisses gravar o áudio e inserisses o áudio ali, era um bom ponto. Epá, mas um voice-over também desse, quer dizer, depois ficamos com aquelas dobragens já polaco. Depois tens um gajo a fazer as vozes de todos, não é? E não ontem falei. Eu tive. Quem é que falou nisso? Foi o Kimber na entrevista, não foi? Que eu vi aqui. Sim. Ele falou a dizer que fazia as dobragens. Mas eu ontem estive com o pessoal da malta do sofá lá do. Grande abraço para eles. E um deles vive na Polónia. E ele falou. Ontem na conversa ele falou exatamente isso. Que é só um gajo e sem expressão. É um gajo sem expressão. Pois, é isso mesmo. Opa, pronto, nós temos, lá está, por sermos portugueses, aqui os nossos irmãos do Brasil que perdoem isso, mas quer dizer, nós temos, para mim é uma vantagem, claramente, o facto de não dobrarmos nada. O facto da legendagem, eu acho que isso é o grande motivo pelo qual nós falamos inglês bastante bem, normalmente. E portanto, eu não me revejo a fazer uma coisa com que eu nunca gostei. Agora, tenho de arranjar uma forma fácil de fazer isto. Por exemplo, os vídeos da Timex que eu tenho estado a experimentar. Por exemplo, eu falo para o telefone muitas vezes em inglês. Mesmo para coisas de trabalho, ou dito uma mensagem, isto funciona espetacularmente bem. Não vejo nenhum motivo. Ainda por cima nos vídeos da Timex, que eram vídeos minúsculos, 2 minutos ou 1 minuto e meio. Quer dizer, é pegar, é pôr-me a ver o vídeo, é falar o que é para dizer em direto, faço a tradução em direto e ver o que é que aquilo sai. Depois o sincronismo da legenda, que o momento é que vamos ver até que ponto é que as tools do YouTube, que eu sei que tem algumas, que já fiz algumas coisas com isso, me vão facilitar a vida ou não. Mas não há aqui uma solução mágica, é pena. Não, isso não tens hipótese. João, foi do caraças ter-te aqui. Muito obrigado. Aconselho-vos todos a ir ao museu deste... Aliás, ele diz que o museu é de todos e portanto, a ir ao museu de todos, que fica em Cantanhede, bela terra. Uma terra que, deixa-me que te diga, que me marca bastante. Porque não só a nível de ter o museu, como é óbvio, mas que eu noto que é uma terra que investe nas coisas. Porque, vocês já tiveram o Rock Off de Cantanhede, que era um grande festival, que era feito lá todos os anos, eu sei que tinha o apoio da Câmara, e tiveram lá grandes bandas, incluindo a minha. Tiveram o Rock, o Rock no Montinho, que também, bela terra também. Fui lá muito feliz, eu ensaiei lá durante bué da tempo, no Montinho. E portanto é uma terra e sem falar da Expo Facic, não é? Tipo, certo. E tem o Biocante, tem a adega mais premiada da Bairrada, a adega de Cantanhede, tem a gastronomia, tem uma carrada de coisas boas. Não tem muito património histórico, mas aposta das cenas. Isso tem uma coisa muito fixe, que é, e para quem cresceu nestes ambientes, para nós é muito natural. Por exemplo, para mim ir às compras a Coimbra ou qualquer coisa, era uma coisa quando eu era puto que era normal. Portanto, para quem já está habituado a ter de pegar no carro para fazer certas coisas, na realidade é um posicionamento muito fixe. Tu tens montes de autoestradas aqui, tens praias, tens a Figueira perto, tens a Tocha, tens a Praia de Mira, tens uma carrada... a Zona Centro tem a dificuldade que está tudo espalhado. Mas quando tu começas a juntar Serra da Boa Viagem, o Bussaco, a Batalha, a Leiria, Aveiro, tem tudo. Fenomenal. Viseu. E é assim, é um prazer. Foi mesmo brutal ter-te aqui, muito obrigado. Pessoal, subscrevam o canal também do YouTube dele, eu vou deixar aí os links todos aí na descrição do vídeo para vocês poderem segui-lo nas redes sociais e também para vocês terem mais informação sobre o museu, para poderem marcar uma visita lá, pegar no carro e até Cantanhede e ir lá curtir um bocado. Aquilo é uma peça de história do mundo ali em Cantanhede, portanto acho que vale muito a pena vir. E eu já lá fui, façam a vossa parte agora também. Muito obrigado, João, fica bem e até à próxima, pessoal. Do you really think you can win? Oh, a little bad.